Bem-vindos à Suméria. Suméria e os Sumérios. Suméria, na Bíblia Sagrada, Sinar, do acádio Sumeru, em sumério, Quiengir, algo como terra de reis civilizados ou terra nativa, é a mais antiga civilização conhecida da região do sul da Mesopotâmia, onde é o atual sul do Iraque, na região dos rios Tigre e Eufrates. Durante as idades do Calcolítico e da Idade do Bronze, cerca de 3.300 a 1.200 a.C., é uma das primeiras civilizações do mundo, junto com o Egito Antigo e o Vale do Indo. Vivendo ao longo dos vales do rio Tigre e Eufrates, os agricultores sumérios cultivaram uma abundância de grãos e em outras culturas cujo excedente permitiu que se instalassem em um só lugar. Na verdade, a história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios, mas é claro que nem sempre foi assim. No final do período neolítico, boa parte da humanidade ainda mantinha uma vida seminômade. Com o domínio da agricultura e a domesticação de animais, os seres humanos passaram a criar povoados cada vez maiores, o que permitiu um aumento considerável da população. E por volta do ano 4000 a.C., algumas tribos passaram a se estabelecer no sul da antiga Mesopotâmia, região que todos nós conhecemos, que ela fica entre os atuais países do Iraque, Irã e Síria. É por onde passam os famosos rios Tigre e Eufrates. Essas tribos deram origem àquela que provavelmente é uma das civilizações mais importantes da história, a saber, os Sumérios. A civilização suméria era fascinante, sendo responsável por grande parte dos avanços da humanidade e durante a Idade do Bronze. Os sumérios foram pioneiros na drenagem de pântanos e nos sistemas de irrigações para plantações. Possuíam também uma linguagem rica e bem desenvolvida, o que facilitou o comércio e a negociação para trocarem os conhecimentos com outros povos. Esta civilização também se destacava por sua capacidade que possuía na área artística. Eles desenvolveram a música bem elaborada e ainda dominavam com toda a precisão a habilidade como artesãos, esculpindo em mármore, madeira e produzindo
belíssimos objetos, esculturas de bronze, é talvez a mais importante das suas criatividades ou invenções, é que eles criaram o sistema de escrita. Os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, que era feita com pequenos objetos em forma de cunha, e usavam tabuletas de argila para registrar os símbolos. A escrita cuneiforme era bastante sofisticada para a época, com a qual os sumérios desenvolveram e registraram eventos importantes, chegando até mesmo aos poemas e códigos de leis. Os textos escritos pelos sumérios contêm desde cálculos matemáticos até o estudo de astronomia e medicina. Posteriormente, a escrita cuneiforme foi adotada por outros povos como os babilônios, os hititas, os assírios. Também é atribuído aos sumérios a perfeição ou aperfeiçoamento, a criação de ferramentas como o martelo, a enxada, a picareta, além de armas feitas de bronze com uma qualidade impressionante para aquela época ou para aquele período. Os sumérios cultuavam a vários deuses, eram politeístas, cultuavam a deuses diferentes, que eles eram chamados de Anunnaki. E, sendo assim, era um grupo de divindade responsáveis pela criação da humanidade. E eles eram associados a desastres naturais, como enchentes e terremotos. Para os sumérios, os Anunnakis eram seres celestiais que vieram à Terra para buscar ouro e para facilitar o trabalho da mineração do metal precioso, deram origem à raça humana para servir neste propósito. O fato de os sumérios serem considerados os inventores da astronomia e estudarem os movimentos dos planetas no sistema solar gerou a crença nos tempos modernos de que os deuses Anunnakis, na verdade, eram extraterrestres que visitaram nosso mundo há muito tempo e ensinaram para os primeiros povos como cultivar alimentos e construir cidades maiores ainda. Os sumérios fundaram as cidades de Kish, Nipu, Uruk, Lagash, Eridu e Ur, que se tornaram importantes centros culturais e de comércio na região. Mas essas cidades não pertenciam a um único rei. Cada uma delas tinha a sua administração, sua autonomia como cidade-estado, sendo governadas por seus próprios reis e mantendo
suas particularidades culturais. Sendo assim, a cidade de Ur possuía um destaque especial entre as cidades sumérias, pois além de ser uma grande cidade com um grande centro de comércio da região, ela possuía grandes templos religiosos na época, como o famoso Grande Zigurate de Ur. Os reis sumérios costumavam manter a paz uns com os outros, mas por vezes travavam guerras pelos domínios de novos territórios. As riquezas dos povos sumérios passou a provocar ambição de outros povos vizinhos, como os elamitas e os amoritas, que constantemente lançavam ataques para saquear as cidades sumérias. Esses conflitos deram origem à primeira guerra que foi registrada por escrito na história. A guerra ocorreu no ano de 2700 a.C. entre o reino dos sumérios, ou os povos sumérios, e o reino dos elamitas. O rei sumério da cidade de Quixe se chamava Emembarakgetse. Ele liderou as forças sumérias contra o reino dos elamitas. Já naquela época, a tática em combate podia fazer toda a diferença entre vitória e a derrota. Os sumérios possuíam soldados relativamente disciplinados que lutavam em forma de parede de escudo quando era necessário. Provavelmente, a arma de guerra mais temível na época fossem as carruagens de guerra, com 2 eixos e puxadas por 4 animais, sendo estes cavalos ou jumentos. É fácil imaginar que o número de baixos ou baixas fossem bem altas, pois os soldados lutavam com pouca proteção e, além disso, as carruagens circulavam em suas voltas, atirando dardos e lanças, quando não tentavam atropelar os soldados menos afortunados. Os sumérios venceram a batalha contra seus inimigos e registraram em uma placa de argila: seguimos saqueando as armas dos elamitas. Com o passar dos séculos, outros povos da Mesopotâmia desenvolveram grandes cidades e exércitos cada vez maiores e bem treinados. A civilização suméria não foi capaz de resistir ao avanço das civilizações emergentes e acabou sucumbindo. Acredita-se que mudanças climáticas tenham causado grande seca na região, o que também contribuiu para o declínio e o desmoronamento ou o desaparecimento da cultura suméria. Apesar de seu fim trágico, os sumérios tiveram um papel fundamental no movimento cultural e social
dos povos da Mesopotâmia, estes novos reinos fizeram uso do legado sumério e, graças a essas heranças, seus nomes ficaram marcados na história.